Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais esse capítulo dessa série aqui que nós colocamos como projeto a leitura de Provérbios, Julho de Provérbios. São 31 capítulos lidos em 31 dias, um capítulo por dia. E hoje nós nos encontramos no 23º. Então sejam muito bem-vindos. Fiquem bem à vontade da leitura. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Ela está meio inclinada aqui. Ajeitando a câmera. Então, hoje, sem tanta delonga, vamos começar já direto aqui a leitura. E começamos, aqui, Bíblia BKJ, King James, 1611. Você pode acessar a versão online, que é onde eu faço a leitura aqui também. No navegador, escreve BKJ, Provérbios 23, e estaremos na mesma página. Tá ok? Então já vamos começar aqui a leitura. Como vocês devem ter acompanhado ontem, do capítulo 22 até o encerramento do 24, nós temos ele separado como ditados. E o ditado que começa aqui, ele vai no começo do capítulo 23, ele vai do versículo 1 ao 3. Então eu vou acompanhar aqui na Bíblia qual que é o ditado, Esse é o ditado 7. Do 1 ao 6 foi no Provérbios 22. No capítulo 23 nós temos o ditado 7 até o 19, separado em vários versículos, Por exemplo, o ditado 7, ele é do 1 ao 3. Então vamos lá. Quando te assentares para comer com um governante, considera diligentemente o que é posto diante de ti, e põe uma faca à tua garganta se fores um homem de grande apetite. Não sejas desejoso de suas iguarias, porque são alimento enganoso. O ditado 8, ele vai do 4 ao 7. Do 4 ao 7. Não trabalhes para ficar rico. Pare da tua própria sabedoria. Porás tu os teus olhos sobre aquilo que não é? Porque certamente as riquezas fazem asas para si, como a águia que voa em direção ao céu. Não comas o pão daquele que tem um olho mau, nem cobices as suas saborosas carnes. Porque como ele pensa em seu coração, assim é ele. Come e bebe, te diz ele, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas doces palavras. Eu vou fazer a leitura hoje aqui dos versículos, aí eu faço os comentários no final, tá ok? Então, no ditado 10, temos apenas o versículo 9, segundo a separação que eu tenho em mãos aqui na Bíblia física. Na versão online você não vai achar esses tipos de separações através de títulos e subtítulos, tá? É apenas o provérbio 23. Apenas não, É o Provérbios 23, mas ele não está separado em títulos como na Bíblia física aqui. Eu não sei se outras têm. Eu só tenho essa daqui em mãos e eu só sei dessa versão por enquanto.
Posteriormente, eu tô pensando em lançar uma proposta aí, né, um projeto, na verdade, de estudo bíblico, criando grupos, né, no WhatsApp para a gente poder se reunir aí, quem sabe no Zoom, fazer o estudo junto, tá? Então quem tiver interesse aí já manda a mensagem aí, ou no direct ou no próprios comentários aí no YouTube, que é onde ficam disponíveis esses vídeos aqui gravados, né, da live, ficam disponíveis em vídeo no YouTube, tá bom? Então, versículo 9. Não fales aos ouvidos de um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então, não perca seu tempo falando com uma pessoa tola. A pessoa simplesmente nem escuta, tá? Mas depois ele acaba devolvendo o que ele tem, né? E o que ele tem, como é desprezo, ele vai acabar te desprezando. Isso daqui é sabedoria. Sei que muitas vezes não é fácil, né? No nosso dia a dia a gente encontra muitas pessoas assim. Quem vive no mundo dos negócios assim como eu sabe como que é. Mas isso acontece sim, e comumente entre as pessoas, e não só no mundo dos negócios, né? Às vezes até dentro da própria família, desse jeito aí. Entre familiares, né? Entre seus amigos, dentro do seu trabalho, se você tiver um chefe, ou se você for mesmo esse chefe, né? Não trate as pessoas assim não, porque esse caminho aí não é bom. Ele é abominável aos olhos do Senhor. O versículo 10, o 10 e o 11 é o ditado 11. Não removas os limites antigos e não entre nos campos dos órfãos. Porque o seu Redentor é poderoso, ele pleiteará pela causa deles contigo. Isso daqui está falando também sobre a pessoa que ela não está conectada com Deus, como Deus é Pai. A pessoa que ela não está conectada com Deus, ela acaba sendo órfã de pai, né? Orfandade da criação. A pessoa não enxerga a própria identidade dela. Essa reflexão, assim, ela não é fácil, né? Mas ela fica bem entendida quando você lê o Provérbios de ontem, por exemplo. Quando você pode assistir o vídeo de ontem, quando fala que o Senhor, ele defende as causas dos pobres e dos aflitos. Tá? Então, quando a gente faz essa leitura aqui, a gente acaba reaprendendo, né? Tendo uma nova leitura. Mas aqui também a gente acaba percebendo, né? E não entre nos campos dos órfãos. Isso daqui é delicado, é um assunto delicado. Eu preciso de mais entendimento aqui para falar sobre isso daqui, tá? Por enquanto eu posso dizer sobre a orfandade do nosso Criador, que é de Deus Pai, tá? Vamos ao versículo 12. Versículo 12 é o ditado 12 mesmo. Aplica o teu coração. 12. Isso. Ditado 12 é o versículo 12. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Aplica. Ou seja, né? Tenha ação nisso daqui. Em inclinar os ouvidos, né? Ou seja, desenvolver os sensores e também ter o coração ensinável. Aplica o teu coração à instrução.
O ditado 13 é o versículo 13 mais o 14. Não retenhas a correção da criança, né? Ou seja, não se contenha, não se segure a corrigir a uma criança, né? Pois se tu bateres nele com uma vara, ele não morrerá. Essa vara aqui eu já expliquei em outras ocasiões, ela nada tem a ver com a questão da violência, né? É a questão da correção e da instrução. Ninguém morre por receber instrução. A pessoa só tende a crescer com isso. Agora você precisa sim, né? Você que é o adulto que está escutando esse vídeo aqui, se você for um adulto, se você se considera um adulto, você precisa sim, você, não a criança, porque a criança eu expliquei ontem no vídeo, você sim precisa ter o seu discernimento muito bem já elaborado, para que você não passe as suas feridas para a criança. Só que fica uma observação. Por nós sermos humanos, e já considerando que você já se considerou uma pessoa adulta, não se esconda atrás das suas feridas para não passar a instrução para a criança, né? Porque essa questão assim, de dizer, como eu tenho as minhas feridas ou como eu tenho as minhas dores, eu não sou capaz de ensinar o outro. Você pode até se sentir assim, mas os nossos pais também se sentiam assim. A questão é que você precisa fazer o seu papel fundamental, o papel essencial. Seu papel essencial é sim de fazer e dar a instrução às crianças, ou a quem precisa. Se está no seu caminho, é o seu papel. Conjuntamente com isso, ao ensinar e ter amor dentro de você, você vai perceber que você também precisa se corrigir algumas vezes, tá? Mas não pare por causa disso. Essa ordem aqui vem do Senhor, não sou eu que estou falando isso também. Eu também te falo, porque pelo conhecimento, pela prática e entendimento da minha vida, eu sei que é necessário. Se você deixar para depois, você pode, como eu falo sempre, né, sobre a questão da procrastinação, você está procrastinando coisas importantes. O que pode acontecer é que você vai carregar muito arrependimento, porque coisas que estavam sob sua responsabilidade não foram feitas no tempo devido. Aí não vai importar a desculpa que você colocar, porque o tempo passou, entendeu? Aí qualquer desculpa que você colocar depois será uma mera enganação a si mesmo, porque o nosso Senhor Deus, nosso Pai, Ele pesa a nossa alma, pesa o nosso espírito, pesa e contempla as nossas ações. Eu uso essas palavras porque está em Provérbios durante todos os capítulos que foram lidos até o momento, tá? Então vamos para o ditado 14 aqui, que é o 15 e o 16. Tá falando aqui, no 14. No versículo 14. Tu o baterás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Acabei de falar aqui sobre isso. Você pode até fazer as coisas com as suas próprias dores, mas você está se livrando do inferno em que você mesmo está. E está tirando a loucura e a perversidade do coração da criança também. Tá? Jamais utilize de violência, mas nunca também se prenda a passar a instrução. 15 e 16 compõem o ditado 14. Meu filho, se o teu coração for sábio, meu coração regozijará o meu próprio. Sim, meus rins se regozijarão quando teus lábios falarem coisas retas.
Lembra que eu sempre falo que, não bem? A conexão com Deus é coração com coração, não é mente com coração. Entendeu? Então, aqui está falando, meu filho, se o teu coração for sábio, meu coração regozijará. É o meu próprio. Ou seja, porque quando o nosso coração ele busca sabedoria, ele entra na mesma frequência que o coração de Deus. Só que no versículo 16 ele utiliza o órgão rim, né, como palavra. Quem tem um pouquinho de estudo aí sobre inteligência emocional, sobre doenças ou coisas psicossomáticas, vai entender por que ele utiliza o órgão rim. Porque ele tem como função no nosso sistema, né, biológico, ele é um filtro. Boa tarde, meu caro. Uma ótima terça-feira aí para você, para nós todos aqui. Os rins, eles fazem o filtro do nosso sangue. Por isso que ele utiliza aqui a palavra rim. Então, os rins do Senhor, né, ele coloca aqui até como são metáforas, né, mas fazem exatamente essa função. Os rins do Senhor regozijarão quando os nossos lábios, ou seja, quando os nossos princípios falarem coisas retas. Entende? Se você está entendendo aí, já deixa o like aí. Se você não está entendendo, recomendo que assista essa série toda aí, Provérbios do 1 até o 22, e você vai entender o que eu estou falando aqui no Provérbios 23. O ditado 15 é do 17 ao 18. Não deixes teu coração invejar os pecadores, mas estejas no temor do Senhor o dia todo. Invejar o pecador, né? Porque muitas vezes os pecadores, os escarnecedores, essas pessoas, eles obtêm alguns tipos de frutos que podem causar inveja no seu coração. Porque o seu coração é uma criança, né? Então, se você vê um doce, você vai querer o doce. Eu falo assim, doce, porque assim, né? A Helena, minha filha, eu e minha esposa, né? Nós, em uma colaboração já combinada desde antes, né? Nós temos os princípios e os valores da nossa casa muito bem alinhados. E nós combinamos de não darmos doce a Helena, né? No período de formação dela de comer, né? Na fase inicial da nutrição dela. Porque quando a criança ela experimenta o doce, por ser um alimento altamente vicioso, né? Ele traz o açúcar, ele vicia muito fácil. Segundo alguns estudos, ele é mais viciante, 10 vezes mais viciante que a cocaína. Alguns estudos. Eu não recomendo nenhum dos dois, né? Mas eu consumo açúcar. Tá? Consumo. Gostaria até de parar, mas eu acabo consumindo o açúcar. Não vejo isso como uma coisa, como prioridade agora na minha vida, parar de comer açúcar, né? Eu tenho outras inúmeras prioridades, que não são questões de vícios, né? Mas são questões do nosso dia a dia. Então a gente tem isso como instrução a Helena, nossa filha, né? Só que quando ela vê a gente muitas vezes comendo alguma coisa que é doce, ela fala assim, eu quero. Só que ela não quer o doce, porque se a gente colocar um brócolis na nossa boca, ela vai falar eu quero também, sabe? Ela não fala eu quero, mas ela pede. Entende? Então,
A criança, ela não quer somente a questão só porque é doce, ela quer o que as pessoas estão consumindo. Por isso que eu falo, eu estou explicando aqui o versículo 17. Não deixes teu coração invejar os pecadores, porque como a nossa emoção é uma criança, a nossa tendência é desejar coisas que outras pessoas estão consumindo também. Essa é uma tendência natural. Desde criança nós somos assim, desde bebê. E como muitos pais não tiveram essa questão de dar a instrução aos filhos, principalmente por causa da época, né? Não é falta de conhecimento, é a época. Não foram instruídos a não ter essa questão de consumir o açúcar e não perceberam que a criança ela simplesmente quer o que você tem na mão, não interessa o que for. Entende? Então, a gente precisa cuidar do nosso coração para não invejar os pecadores, porque os pecadores eles estão obtendo frutos, só que você não está enxergando de onde está vindo esse fruto. Você só quer o que está na mão, entendeu? É por isso que eu estou explicando toda essa roda aí. Não deixes teu coração invejar os pecadores, mas estejas no temor do Senhor o dia todo. Porque certamente há um fim, e a tua expectativa não será cortada. Do 19 ao 21, nós temos o ditado 16. Ouve tu, meu filho, e seja sábio, e guia o teu coração no caminho. Não esteja entre os bebedores de vinho, entre turbulentos comedores de carne. Porque o bêbado e o comilão virão à pobreza, e a sonolência vestirá um homem com trapos. Isso aqui está falando sobre a questão de esbanjar as coisas, né? Não ter boa medida de valores das coisas. Algumas coisas, né? Como nós estamos no capítulo 23, muitas coisas foram refletidas e entendidas nos episódios desse projeto aqui dos 31 dias de provérbio, nas leituras dos outros capítulos. Então, você que não está entendendo o que é vinho, o que é comer carne, né? Então, eu recomendo que você volte e assista aos outros vídeos. Tá bom? Isso daqui é o desequilíbrio e o desentendimento sobre a questão dos valores. O vinho é bom, a carne é boa, se nutre o corpo, tá tudo ok. O que importa é o que está nutrindo a tua alma. Tá? O 22, eu acho que já é aqui, é o ditado 17. O ditado 17 vai do versículo 22 ao 25. Ouve o teu pai que te gerou e não desprezes tua mãe, quando ela estiver velha. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai do justo se regozijará grandemente, e aquele que gera um filho sábio terá alegria nele. Teu pai e tua mãe ficarão felizes, e aquela que te gerou se regozijará. Ou seja, viva uma vida de princípios. Honra teu pai e tua mãe. Tenha orgulho de tê-los como seus pais. Porque esse é o nosso caminho da vida. Enxergar os valores deles, né? Eu assisti uma série muito bonita. Se eu não me engano, agora me fugiu o nome, mas eu acho que são 2 temporadas até agora, né? Que é Uma Nova Mulher
Uma Nova Mulher, e tem a continuação, Uma Nova Mulher, segunda temporada. Que fala sobre terapias sistêmicas, né? Minha esposa, como é terapeuta sistêmica, a gente assistiu junto e eu achei muito bonito quando existe um encontro entre pai e filho e mostra a visão do pai perante a raiva e toda a angústia que o filho sente na vida, mas mostra a visão do pai. E quando mostra a visão do pai, nós entendemos que a gente acha, né, tem aquela música que fala, né, do Legião Urbana, chama Pais e Filhos, que fala assim, que os nossos pais são nós quando a gente crescer, né? Não é que nós seremos iguais, né? Mas é que eles foram crianças um dia também. Entende? Eles foram crianças, eles passaram por dificuldades, tiveram que tomar inúmeras decisões para terem, né, nós aqui em vida. Passaram por várias dificuldades, por turbulências. Então, assim, não ache que os seus pais são blindados da vida só porque eles são seus pais. Eles são igual você e o seu cônjuge aí, também precisam tomar várias decisões. Eles também tomaram. E se você está aqui vivo hoje, né? Vivo, de vida mesmo, né? Não só em pé e acordado, né? Você está vivo aqui graças à instrução e à vida que seus pais te deram. Tem que ter pelo menos a gratidão, tá? Se você tiver com dificuldades com eles. Mas se não tiver com dificuldades, tá tudo ok. Procura viver uma vida em honra a isso. Viver só uma vida diferente de viver uma vida em honra. Uma coisa pode parecer outra, mas são coisas distintas. Do versículo 26 ao 28, temos o ditado 18. Até rimou. Meu filho, dá-me o teu coração e deixa teus olhos observarem os meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a mulher estranha. Pois ela, como uma presa, fica à espreita e aumenta os transgressores entre os homens. Quantas vezes nós vimos sobre essa questão do adultério durante até esse capítulo de hoje, né? Quantas vezes nós vimos sobre isso? Ela fala, Provérbios, né, as palavras de sabedoria, fala muito sobre a questão do adultério. Mas por que chega a questão do adultério, né? Se você refletir sobre isso daí, por que falar sobre o adultério é tão importante assim? Porque o adultério, somente ele é a causa pior de todas as coisas? Não. O adultério é o resultado das causas ruins que você teve durante toda a sua vida. É por isso que é muito importante falar sobre adultério. Porque o adultério não é causa, o adultério é consequência. Tá? Vamos lá. O versículo 29 aqui, pelo que eu estou acompanhando, ele é o ditado 19, mas o ditado 19 vai do 29 até o final, até o 35. São 35 versículos o Provérbios 23. Então vamos lá. Do 29 ao 35. Deus abençoe todas as pessoas que estão entrando aí. Fico muito feliz aí pela atenção de todos e desejo grandemente que todos estejam buscando o caminho do crescimento, o caminho da sabedoria,
Isso aqui alegra o coração do Senhor. Tá bom? E como somos filhos, né, devemos viver uma vida em honra a Ele. Então vamos lá. Versículo 29. Deixa eu ver se tá. De quem são os ais? É a pergunta que começa ali. Eu não sei o que é ais. Vamos ver o que significa ais. Quem sabe o que significa ais? A-I-S. Olha, nem o Google está sabendo responder isso aqui. Dores e mágoas. É um dicionário informal. Então, é isso aí. Quero saber também. É verdade, ó. Eu pesquisei no Google aqui, apareceu um monte de coisa, sigla, daí eu fui rolando lá para baixo e lá embaixo aparece o dicionário informal, significado de ais, dores e mágoas. Então é isso aí, dores e mágoas. 29. De quem são os ais, né? De quem são as dores e as mágoas? De quem são as tristezas? De quem as contendas? De quem as queixas? De quem as feridas sem motivo? De quem os olhos vermelhos? Daqueles que ficam muito tempo com o vinho, aqueles que vão buscar vinho misturado. Não olhes para o vinho quando ele estiver vermelho, quando der sua cor na taça, quando ele se mover suavemente. No final, ele pica como serpente e ferroa como uma víbora. Teus olhos contemplarão a mulher estranha e teu coração proferirá coisas perversas. Sim, tu serás como aquele que se deita no meio do mar, ou como aquele que se permanece sobre o topo de um mastro. E dirás: me feriram e eu não estava enfermo. Me bateram e eu não senti. Quando despertarei, tornarei a buscá-lo outra vez. Isso daqui é quase uma poesia, né, de Salomão. Linda, inclusive, ditado 19. Eu vou ler aqui novamente, ó. De quem são as dores, né? Os ais. De quem as tristezas? De quem as contendas? De quem as queixas? É uma poesia, mas ela é repleta de sabedoria, tá? Eu vou fazer o comentário na hora que eu terminar de ler novamente aqui. De quem as feridas sem motivo? De quem os olhos vermelhos? Daqueles que ficam muito tempo com o vinho. Quem sabe o que significa vinho aqui já entendeu, né? O vinho não é só a bebida, tá? Aqueles que vão buscar vinho misturado. Ou seja, né? O vinho não é só a bebida. Mas eu vou explicar logo adiante. Se você não está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, o que eu estou lendo como vinho, recomendo que assista os outros episódios aí dessa série de, até o momento, 23 capítulos. Tá? É uma temporada só. Quem sabe tem reprise ano que vem ou num outro mês aí, com 31 dias, né? Mas por enquanto temos isso daqui. Não olhes para o vinho quando ele estiver vermelho, quando der sua cor na taça, quando ele se mover suavemente. Porque no final ele pica como a serpente e ferroa como uma víbora. Teus olhos contemplarão a mulher estranha e teu coração proferirá coisas perversas. Sim, tu serás como aquele que se deita no meio do mar, ou como aquele que permanece sobre o topo de um mastro. E dirás: me feriram e eu não estava enfermo.
Me bateram e eu não senti. Quando despertarei? Tornarei a buscá-lo outra vez. Então aqui é o seguinte, né? Tá fazendo uma poesia de Salomão, repleto de sabedoria, do que nós lemos até Provérbios aqui 23, e eu imagino que veremos repetições ainda em Provérbios 24, 25 até o 31. Então assim, ele está fazendo uma analogia do vinho. O vinho é tudo aquilo que atrai os olhos, sabe? Brilha como o ouro. Ele demonstra riqueza. Então já dei um spoiler aí dos capítulos anteriores para quem caiu nesse daqui e não viu os outros, né? Mas lá tá bem explicadinho. Agora eu só vou fazer uma interpretação do último ditado aqui de Provérbios 23, que é do 29 ao 35 versículos, né? Então é tudo aquilo que atrai. Só que se você ficar olhando demais ele, contemplando demais, você vai acabar perdendo a noção dos seus valores. E o vinho ele faz isso, ele entorpece. Por ser uma bebida alcoólica, ele acaba entorpecendo a mente. E quando você admira demais a riqueza, você acaba entorpecendo o seu coração. Quando você não está enxergando o valor e sim apenas a riqueza. Quando você não enxerga o valor das coisas. O valor, que eu digo, valor intangível, né? Que não se enxerga. O valor ele é intrínseco às coisas. Então quando você fica muito observando o vinho, ou até mesmo ingerindo o vinho, acaba que no final ele pica você como uma serpente, ferroa como uma víbora. É assim o álcool, a bebida alcoólica, ele age na nossa mente. No começo é doce, mas se você continuar, ou saboroso como o vinho, mas depois ele acaba entorpecendo a sua mente e você passa a fazer coisas achando que aquilo ali está certo, né? Assim como está falando aqui, teus olhos contemplarão a mulher estranha, ou seja, a mulher fora do casamento, ou mulher estranha. E teu coração proferirá coisas perversas. O seu coração começa a sentir coisas que naturalmente não sentiria. Sim, tu serás como aquele que se deita no meio do mar, ou seja, você vai se sentir perdido. Ou como aquele que permanece sobre o topo de um mastro. Aquele que permanece sobre o topo de um mastro, o mastro é né? Geralmente é onde se pendura bandeiras e tal. Se você se mantém lá em cima, no topo de um mastro, ou seja, não é um lugar para você ficar ali, entendeu? Você vai estar em perigo, perder o equilíbrio. Então, terá a mente entorpecida, perderá o equilíbrio e colocará a sua vida em risco. Só que essa pessoa, assim como dito em provérbios anteriores, né? Essa pessoa, quando ela trata com desdém a sabedoria, ela acaba tropeçando a vida inteira e ela nem sabe no que tropeça. E no final disso tudo, cabe o versículo 35 aqui, que é onde bate o arrependimento, sabe? E dirás, me feriram, ou seja, né, a pessoa se coloca como vítima, não sei nem se bateu arrependimento aqui. Me feriram e eu não estava enfermo. A pessoa só se vitimiza. Quando ela não está no caminho da sabedoria, a pessoa ela só se coloca como vítima. Me bateram e eu não senti. Quando despertarei? Se interroga, né? Tornarei a buscá-lo outra vez.
Então, isso daqui fala sobre a questão do entorpecimento da mente, não apenas através do álcool, mas fica também esse conhecimento, o álcool, a partir do momento que você o utiliza sem sabedoria, você está entorpecendo a sua mente, está desequilibrando o seu coração. Isso daí te coloca em risco de vida, né, por causa da questão do mastro ali. Isso é coisa certa, é só pesquisar o número de acidentes de veículos aí causados por entorpecimento do álcool. Você já vai entender quantas famílias quantas famílias deram final à família por causa do álcool também. Quantas vezes pessoas destruíram o outro coração por causa do álcool, porque já tinham o próprio coração destruído. Mas isso daqui é por causa do entorpecimento da mente e o desequilíbrio do coração. Então assim, permanece sobre o topo de um mastro, ou seja, está desequilibrado e colocando a vida em risco. Já dá para entender legal isso aqui, né? Mas aqui tem gente que lê assim, né? Permanece sobre o topo de um mastro. Daí a pessoa ela fica imaginando, né? Uma pessoa em pé em cima de um mastro. E para por aí. Não, tem que ter a reflexão. É por isso que esse projeto aqui da leitura de Provérbios ele está sendo muito interessante, por causa do conhecimento gerado através da leitura de palavras de sabedoria. Só que apenas é possível você enxergar essas palavras de sabedoria se você estiver lendo com frequências de sabedoria. Tá? E a pessoa que se deita no meio do mar, ou seja, nem é para estar lá, né? Você não está deitado num navio, tá? Você está deitado no mar, lá no meio do mar, ou seja, perdido completamente, entendeu? Então essa é aqui a leitura de hoje. A importância da busca da sabedoria, ela é muito bem entendida aqui em Provérbios 23. Então, procura aí, a consulta que eu recomendo escreve aí no Google, BKJ, Provérbios 23, faz a leitura dele novamente, gere a sua reflexão. Se precisar, né, assista novamente esse vídeo aqui. Ele está disponível no YouTube. Eu estou deixando na plataforma de onde eu transmito as lives aqui apenas até eu gravar o próximo. Aí quando eu gravo o próximo, estou aqui na live, eu já tiro o do dia anterior, mas ele está lá no YouTube, tá? Então, recomendo que você assista, sim, os outros capítulos, né, os 22 vídeos anteriores, e faça essa reflexão. Esse Provérbios 23 aqui, ele fala sobre a importância da busca da sabedoria. Esse é o título que eu estou dando para esse Provérbios aqui, tá? Ele é muito importante e a pessoa consegue acessar a frequência da leitura desse Provérbios 23 aqui através da sabedoria. Tendo entendimento, tendo o conhecimento, no mínimo, né, o conhecimento adquirido, ao ler os 22 provérbios anteriores e você assistir os 22 provérbios anteriores, vai ajudar bastante. Mas esse daqui, ele é a importância da busca da sabedoria. Então, amanhã farei aqui, e você pode acompanhar a leitura aí de Provérbios 24, e eu, como praxe, encerro aqui com uma oração. Então vamos lá. Ó Deus Pai, nosso Criador, Rei do Universo, venho aqui com meu coração, Senhor, agradecer a instrução que o Senhor sempre nos deu, mas hoje se revela aqui através de Provérbios 23. É com muita alegria, muita gratidão que venho, Senhor, pedir sua bênção
a mim, a minha família, ao meu lar e a de todas as pessoas que estão aqui assistindo essa live ou esse vídeo. Que o Senhor permita que essas palavras cheguem aos corações certos, aos corações que precisam dessa palavra, e que toque da maneira que o Senhor permitir. Agradecemos a luz do dia, o descanso da noite e todas as coisas que o Senhor criou. É muita gratidão, com muito amor, buscando sempre a sabedoria. E eu libero, Senhor, através dessa oração, o acesso ao meu coração. Peço, Senhor, que o Senhor invada o meu coração, limpe ele de todas as impurezas, o máximo que der, para que eu viva uma vida cada vez mais plena, em paz, em segurança e em retidão com a palavra que o Senhor tem. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a todos que participaram aí da live. Muito obrigado por assistir o vídeo. Já curta o vídeo aí, se inscreva, compartilhe o vídeo para quem você acha que esse vídeo tenha que chegar. Tá bom? Muito obrigado e até amanhã. Tamo junto. Seja a vida na vida de outras pessoas. Tamo junto.